É interessante a gente parar um pouquinho e pensar sobre a questão do evangelismo e a minha parte, né, ficou com esse evangelismo viral nas escolas e nas universidades. Eu vou me atentar esse ano a falar um pouquinho melhor sobre o contexto estudantil no sentido de escolas, porque ano passado a gente falou um pouquinho de teologia e universidades, e a gente teve o Como é que é agora também, falando um pouquinho sobre as missões das universidades. Então eu queria explorar um pouquinho também como vai ficar gravado, né? Certamente nós temos professores de adolescentes e jovens que também poderão assistir esse painel, né? Então eu vou focalizar mais a nossa exposição na questão do ensino médio, até ensino fundamental, mas principalmente ensino médio. Eu queria orar para a gente começar e aí vamos lá com fé em Deus. Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que você nos concede, sabendo, Deus, que nós somos totalmente dependentes do Senhor e que tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos ser, tudo vem de ti, Pai. O Senhor é a fonte de todo conhecimento, a fonte de todo saber, é a fonte de nossas vidas. Por isso estamos aqui pedindo a tua iluminação, pedindo, Deus, que o seu Espírito Santo esteja nos guiando, falando conosco, nos alertando, nos consolando, nos confrontando. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Vejam, eu queria começar com um versículo, que foi um versículo que me motivou a começar um movimento estudantil na escola, que seria Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. É um texto bem conhecido e eu vou explicar a referência dele, também citando algumas músicas que tem a ver também com o que eu vou falar. Diz assim, ó, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Eu achei interessante falar um pouquinho sobre escola, porque foi um trabalho que eu consegui desenvolver, pela graça de Deus, durante 3 anos no ensino médio. Deus me deu a graça de iniciar um movimento inédito em uma escola privada aqui em Itaguaí. E esse texto foi um dos textos motivadores. Quando eu li, eu vi que eu precisava lembrar do meu Senhor onde eu estava. Mas o que mais me motivou, e aí eu deixo um alerta, né, até para a gente, foi um alerta que o Espírito Santo tocou no meu coração, quando eu estava numa congregação de 15 pessoas, que tinha praticamente só os meus irmãos e eu de jovens, e eu me lembro que eu estava aprendendo a tocar teclado, porque não tinha músico na congregação, então era só playback ou era a capela. Eu falei, rapaz, mas eu estou em casa, eu só estudo, jogo bola e eu não posso ajudar a congregação de alguma forma. Aí eu falei, quer saber, eu vou abrir a internet e vou começar a aprender a tocar teclado. Só que eu estava no comodismo de falar, não, eu já estou ajudando, já estou trabalhando no reino na música. O Espírito Santo me alertou e me deu um despertar de falar de Jesus na escola. Então, assim, foi o primeiro momento, foi um desafio, porque a escola é privada, é uma escola altamente católica, e aí eu orei ao Senhor, coloquei diante do Senhor esse plano, pedi autorização à dona, né, da escola, e ela autorizou. E aí chega a pergunta, né? Como se inicia um processo de grupo estudantil? Qual era a nossa visão, o que a gente queria naqueles momentos? Começou eu simplesmente levando a Bíblia para a escola. Na hora do recreio comecei a ler, e aí uma amiga gostou da ideia, se aproximou. Na outra semana trouxe a Bíblia dela, a gente se juntou, começou só com nós dois. A gente simplesmente abria a Bíblia e conversava ali o que a gente estava aprendendo. E aí na outra semana foi aproximando mais pessoas, e aí a gente falou, rapaz, isso aqui dá para crescer. Então, o nosso intuito, ele não necessariamente começou com um evangelismo. A ideia era para ser uma conversa entre cristãos. Começou dessa forma, era uma amizade, a gente falou, não, vamos falar de Jesus na hora do recreio. A gente sentava na nossa sala e aí levava a Bíblia. Ponto.
E aí a gente chamou um outro amigo, que era cristão, e a gente sabia que ele fazia parte do Ministério de Louvor, tocava violão, e aí ele levou o violão. Aí a música, ela atraiu bastante pessoas, até pessoas que não tinham, por exemplo, não queriam participar, por exemplo, da leitura bíblica, só pelo louvor elas se aproximavam. Então, aí, o nosso primeiro intuito foi um intuito de relacionamento, e aí depois se tornou um movimento evangelístico na hora do intervalo. Nós tínhamos aproximadamente 20 minutos de intervalo, então a gente fazia 2 vezes na semana, terça e quinta, 20 minutos de intervalo, e ali tinha uma exposição, geralmente no início eu começava com a exposição, e tinha os louvores. É, teve algumas, como posso dizer, algumas barreiras, até espirituais. Literalmente, eu lembro de uma história até engraçada, que a gente estava reunido, a gente estava num grupo bom, a média era 15, 20 pessoas. Aí do nada chegou um menino e falou assim, ó, eu sou o diabo, e sentou no nosso meio. Eu quero ouvir coisas de Deus. Eu sou o demônio. Começou a falar assim. Aí o pessoal, sai daqui, você não tem espaço aqui não. Aí eu falei, rapaz, aí eu tomei assim um susto, né? Eu falei, cara, que eu não tava esperando isso. Mas aí me veio na mente o texto de Timóteo, né? Que fala que Paulo vai instruir Timóteo assim, ó, Timóteo, cuidado com as suas falas, que o seu procedimento, né? Parafraseando, o seu procedimento seja um procedimento exemplar, para que as pessoas não tenham um que te acusar. Então eu falei, rapaz, se eu acuso esse jovem aqui, eu fecho as portas. Então ali foi algumas barreiras que aconteceram também, ali teve frutos, graças a Deus, mas também teve pessoas que estavam no nosso meio que infelizmente hoje não estão. Então assim, começou no primeiro ano do ensino médio, movimento de evangelismo, e foi um desafio até pessoal, porque geralmente as escolas elas servem para eu não digo mascarar, as pessoas gostam de usar esse termo de falar assim, o crente falso, ele se mascara, na verdade, ele usa a escola para, como posso dizer, ser livre para fazer a escolha dele, que os pais não estão olhando, a igreja não está olhando, então ele se liberta, né? Aí eu fui encontrado por Cristo aos 14 anos, e eu já estudava nessa escola, só que antes dos 14 anos eu vivi uma vida sem compromisso. Então, assim, foi um desafio pessoal também, por quê? No ano anterior, no nono ano, eu estava vivendo uma vida de pecado, não estava com compromisso com a igreja. E no outro ano, eu estava levando a Bíblia para a escola. Então, assim, foi um desafio pessoal, porque houve, porque foi um encontro verdadeiro com Cristo, houve uma mudança no meu comportamento, então isso foi um desafio pessoal também. Então, assim, momentos, né, esses movimentos evangelísticos nas escolas, infelizmente, aqui no Rio, que é o meu contexto, a minha realidade, né, que eu trabalho também em escola, então consigo acompanhar algumas coisas. Tenho amigos que são professores de escola públicas. Nós não temos muito esses movimentos cristãos, sabe? O nosso começou com essa ideia de discipulado, ele se tornou evangelístico no primeiro e no segundo ano, e no terceiro ano ele se tornou um discipulado, porque eu percebi que o público-alvo estava mudando, porque no início, como era novidade, as pessoas se aproximavam e tudo mais, e então era uma mensagem mais evangelística. Quando se criou como posso dizer, uma identidade que, na verdade, só estavam indo cristãos, eu falei, pô, agora a perspectiva tem que mudar. Então não vai ser mais evangelismo, vai ser discipulado. Então, o terceiro ano do ensino médio, né, o pessoal preocupado com o Enem, essas coisas, a gente trabalhou muito a questão da apologética, a questão das linhas filosóficas no terceiro ano, trabalhando um pouquinho sobre defesa da fé, maturando, né, esse pensamento, porque no próximo ano você ia entrar na universidade. Então, esses foram os movimentos que eu consegui desenvolver na escola, foi evangelismo e discipulado. E na faculdade, o contexto é diferente. Por que o contexto é diferente? Na escola, a principal dificuldade que eu percebia era que os cristãos, que eu sabia que eram cristãos, isso que me deixava mais triste, né? Eu sabia que era cristão, mas não participava do nosso movimento. Eles tinham medo de demonstrarem que eram cristãos. Então, eles não queriam assumir uma postura de compromisso. Por quê? É o que eu falei, na escola, geralmente, eles se usam para se revelar o pecado que já está obtido ali no coração. Então, eles usam a escola como se fosse o mundo das sombras, sabe? Para se revelar ali.
Então eu percebi muito isso, diferente da faculdade. A faculdade, ela tem sim essas pessoas, mas por questão de maturidade, eles já estão num sentido de fato, que na ideia do eu preciso estar junto. Que no ensino médio a gente não vê essa ligação. Então, na faculdade, até a própria questão do evangelismo é um pouco diferente, porque no ensino médio ainda são adolescentes, processo de maturidade, é, ainda muitas coisas alienadas, não tem ainda o processo maduro de desenvolvimento de pensamento. Então, assim, é muito copia e cola, é tipo assim, se o professor falou, então eu aceito. Não tem esse processo de maturar o pensamento, a ideia. Na faculdade é um pouquinho mais aberto. Então, na faculdade de evangelismo, as pessoas têm uma ideia no evangelismo na faculdade de ser assim, nossa, ninguém vai te ouvir, todo mundo é ateu, bruxaria, essas coisas. Não, não é isso. A gente na faculdade, pelo que a gente percebe no público, é que é um público que está querendo, aí a gente pode ter o ponto negativo e positivo. São pessoas que estão querendo alternativas. E eu digo alternativas não no sentido religioso, mas alternativas para explicar o porquê o mundo está acontecendo, porque as coisas no mundo estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Então, eles veem não o cristianismo como uma fonte espiritual. Eles veem como mais uma explicação que possa ter uma outra alternativa para que as coisas estão acontecendo no mundo. Então, assim, são pessoas abertas. Já participei de evangelismo na rural, por causa do TCC, o último período, enfim, a matéria acumulando, eu abri mão um pouquinho do evangelismo para estar no discipulado. Então, hoje eu participo da capelania, porque hoje eu só consigo estar 2 dias na rural, porque eu estou no fim de curso. Então, eu só consigo dar 2 dias na rural, e nesses 2 dias na rural eu sempre frequento a capelania. A capelania é um espaço onde tem um capelão e onde os clientes se reúnem para descansar, para conversar, para jogar a conversa fora, para ter o teologando, que é um processo como se fosse um debate de teologia, tem é, os encontros, né? Então, assim, é um discipulado, tem a parte formal e a parte informal. Mas eu acredito que essas sejam as principais diferenças, né, do evangelismo nas escolas e nas universidades. Hoje a gente tem muito mais, por questão de autonomia e maturidade e maioridade nas universidades, nós temos muitos grupos estudantis cristãos, então isso facilita muito a questão de você se preparar para um evangelismo. Que eu não estou dizendo simplesmente assim, é só você chegar, abrir a Bíblia e começar um projeto. Não, existe um planejamento também. Então, assim, essa rede de apoio na universidade, ela é bem mais estruturada do que no ensino médio. Então, no ensino médio, por isso que eu vejo o papel da liderança é fundamental, porque são adolescentes. Se não tiver alguém ali para falar, nossa, para dar as diretrizes, o caminho que eles vão percorrer é um caminho, assim, é o dobro do caminho que o universitário percorre. Então, assim, requer um acompanhamento, é bom ter uma igreja acompanhando. E houve já tentativas de movimentos estudantis, mas, como eu falei, é mais difícil. Eu não sei como é na escola pública, não tenho esse conhecimento de movimento em escola pública, mas na escola privada tem que cumprir um monte de coisa lá, enfim, tem algumas barreiras, mas a gente acredita quando a obra é do Senhor, ele dá as diretrizes. Como eu falei, a gente não tinha pelo menos eu não tinha o planejamento de fazer um grupo grandão, essas coisas. O grupo era só literalmente entre cristãos, mas Deus ele mudou a configuração. Então, assim, certamente eu não estava preparado. Aí isso é até um testemunho que eu conto, porque eu nem sonhava em teologia ainda, eu tinha 14 para 15 anos. Então, tava literalmente ali, eu vou usar o termo primeiro amor, tava no primeiro amor ali, e eu aproveitei, cara, eu tô amando Jesus, eu preciso compartilhar essas boas novas, e ali eu comecei esse movimento, né? Mas, enfim, Deus, aí falando sobre testemunho, né? Eu não era batizado e as pessoas, tipo assim, teve uma pessoa que até falou isso pra mim. Rapaz, mas você não é nem batizado e tá fazendo isso? Eu aí na minha cabeça, né, mano? Precisa ser batizado pra falar de Jesus? Não sabia que
o batismo era o passaporte, não, para tu falar de Jesus. Aí as pessoas falavam isso, aí, assim, foi um movimento, foi um momento de muito aprendizado, porque praticamente, que eu tô me lembrando aqui, só tinha eu de tradicional. Não tô nem dizendo congregacional, só tinha eu de tradicional, o resto era tudo pentecostal. Aí foi assim, um movimento de andar junto também com esse povo, de crescer com eles, de entender as diferenças. Assim, foram movimentos marcantes e graças a Deus eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ó, eu queria ter aproveitado a minha juventude para Jesus e tudo mais. Assim, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de, com 15 anos, poder experimentar esse, esse primeiro amor e compartilhar com essas pessoas que mais precisam. Inclusive, professores também já chegaram aí aos nossos encontros, professores cristãos chegaram aí a esses encontros. Atualmente, como eu estou na sala de aula, eu vejo que a realidade não mudou muito. Tem 2018 que eu me formei, terceiro ano, a realidade não mudou muito. Pelo menos lá no contexto que eu dou aula, eu trabalhei em 3 escolas aqui na região, tem muitos cristãos, mas o problema que eu vejo é uma crise, é de fato o reconhecimento de falar, não, eu sou um cristão e eu preciso fazer a diferença. E aí eu ligo um alerta no sentido de como está o discipulado na igreja. Eu não consigo separar, toda vez que eu penso sobre discipulado, eu não consigo separar discipulado e evangelismo, não consigo, porque uma coisa vai me mostrar a outra. Se eu tenho um evangelismo fraco, me mostra um discipulado fraco. Então, assim, uma coisa ela vai andar junto com a outra. Então, eu vejo assim que essa questão da identidade de cristão nas escolas, ela ainda é muito fragilizada. Eu vejo que os adolescentes têm medo de falar, de ter a postura de enfrentar mesmo. Não estou dizendo enfrentar a autoridade, mas estou dizendo de falar o posicionamento de ideia. Não, eu não aceito isso porque eu sou cristão, ponto. Geralmente eles dizem, não, eu não quero isso não, são tímidos e tudo mais. Então, assim, eu vejo inclusive que o evangelismo diminuiu. Eu tenho amigos, né, que são meus alunos, que são cristãos, e eu fiz essas pesquisas com eles, sabe? Tipo assim, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém aqui na escola? Sabe? Não tem esse contato. Então, assim, isso é preocupante. E aí cabe à igreja pensar em alternativas. Certamente, eu pensando aqui, eu fui de 3 igrejas, eu não lembro de nenhuma que teve um planejamento sobre evangelismo na escola. Não lembro, pelo menos eu não estou me lembrado. Então, assim, eu vejo que algumas coisas que a gente está colhendo, porque eu acredito, aí eu vou usar uma defesa, porque o que eu escuto, tipo assim, a sua geração é uma geração líquida, é uma geração que é fraca, uma geração que não aguenta nada, uma geração que só quer dormir, é uma geração ruim, essa geração aí da era digital, dos anos 2000, né? É, eu vejo que é muito fácil, essa geração Nutella, é muito fácil apontar, sabe? E eu tô falando de igreja. É fácil falar, não, vocês são fracos demais, mas tá, cadê a solução? Vocês precisam me mostrar alguma coisa, no sentido de, tá, vocês estão vendo o problema, mas cadê a solução? Então, o que a igreja ela tá fazendo com os adolescentes? Aí fica naquela ideia, não, a gente não pode discipular agora não pode ensinar teologia agora não pode ensinar evangelismo, a importância do evangelismo agora não, porque eles não estão na idade ainda. Eu fico pensando, meu amigo, eles na escola, eles estão aprendendo fuso horário, estão aprendendo escala de mapa, eles estão aprendendo física, estão aprendendo química e não podem aprender coisas sólidas da teologia? Não pode aprender uma estrutura de evangelização porque são novos? Ou seja, isso tem que ligar o alerta. Quer dizer que então para umas coisas eles são maduras e para as outras coisas eles não podem. Para as coisas espirituais eles são novos, não posso dar responsabilidade, sabe? Aí vai dizer, nossa, mas estamos passando por uma crise de vocacionados. Poxa, mas a gente está desenvolvendo vocações? A gente está com as nossas antenas ligadas procurando vocação? Isso é uma pesquisa que a gente faz, sabe? Teve até uma pesquisa que teve quando eu estava no seminário, que agora eu sou licencinada, né? Agora,
quando a gente estava no seminário, uma pesquisa sobre, se eu não me engano, foi o pastor Pedro Silva que estava fazendo, sobre o perfil do seminarista. E ali foi drasticamente, deu para perceber que o perfil do seminarista mudou. Só que é aquilo, cadê os jovens no seminário? Porque se a gente for parar para pensar, as pessoas iam para o seminário como primeira graduação, ia ser chamada, eram novos, 20 anos, 19 anos, ia para o seminário. Hoje a gente está fazendo o quê? A gente faz a nossa qualificação profissional, a gente monta a nossa família, estrutura financeira, e aí a gente vai para o seminário. Então, assim, eu vejo que esse momento que a gente passa, não discordo, os irmãos podem discordar, sim, estamos passando por uma crise de vocacionados, é nítido, é só a gente perceber a quantidade de pastores jovens que nós temos, dá para contar, pelo menos aqui na região a gente conta no dedo, de pastores, por exemplo, com abaixo de 30 anos, entendeu? Então, assim, a gente passa por isso, mas isso é um alerta que a gente precisa gastar. Aí é o que eu falo, vou até usar um termo da geografia, que a gente gasta mais dinheiro na reconstrução do que no planejamento para evitar os riscos. Então a gente gasta mais esforço tentando corrigir alguma coisa do que feito lá na base. Então eu vejo que essa ideia de trabalhar na base, ela é fundamental para a igreja do agora e para a igreja do futuro também. A geração vai passar e a gente precisa estar com esse equilíbrio. Eu acredito que essa primeira parte seria isso, e com o desenrolar eu posso falar também algumas coisas sobre o que surgiu. Você que manda, viu, Lucas? Eu não mandem nada. A gente Laerte, levantou a mão aí, mas é você que libera. o homem tá liberado. Essa camisa aí do esporte rubro-negro. Sobre esse ponto aí que você trouxe, Lucas, é uma coisa que a gente discute bastante nos nossos encontros mensais. Eu penso também, eu tenho uma visão um pouco, digamos assim, conservadora sobre essa questão de crise de vocacionais. Eu, particularmente, eu não acredito, né? Mas eu não acho que a minha crença ela deva prevalecer. De que vocação estamos falando? Porque até o nome do nosso curso dá a entender que quem vai se matricular quer ser pastor. Eu acho que a gente deve ter estudado algumas matérias ali no finalzinho. Eu não lembro bem, mas o nome é bem familiar. Mas, pelo menos, o curso de formação dos nossos seminários, o da PEL e o daqui de Recife, era curso de formação ministerial. Então, quando você diz que se matriculou no curso, todo mundo já acha que você quer ser pastor, meu irmão. Agora, eu não posso estudar teologia para ser um engenheiro melhor, para ser um diácono, para ser um obreiro, para ser um professor de escola dominical, um marido melhor, entende? Aí abrem lá, não, mas a gente entende que a teologia ela pode permear, mas quando a gente está em sala de aula, vocês, quando forem pastores, vocês, quando estiverem à frente de uma igreja, de uma congregação, e às vezes não é bem assim, entende? Parece que a estrutura ela é montada, até pelo nome do curso, curso de formação ministerial, ela é montada para quê? Só vai para o seminário que quer ser pastor. Você olhando pelo nome de maneira isolada, você meio que se afasta. E se cremos que é Deus quem faz o chamado, que é Deus quem escolhe, e que isso brota do coração, eu não sei se essa questão de traçar um perfil do seminarista, ela vai ajudar muito, ela vai comunicar. Mas o que é que se quer encontrar? Né? É para pastor? É para quê? O que é que a gente quer fazer com nossa teologia? Então, uma reflexão interna sobre essa estrutura montada, eu acho que vale e também vai comunicar muita coisa. Eu entendi, ótimo, perfeito. Nesse caso, essa vocação seria a vocação para missiologia e pastoral.
Porque eu entendi essa questão de fato, a teologia ela vai me ensinar a trabalhar em diferentes vocações. Só que eu trago, para complementar o que você falou, uma outra reflexão, em cima da sua reflexão mesmo, como ponto de partida. Se a gente for ler os pais da igreja, como eram feitos, por exemplo, o processo de sucessão pastoral e chamado, na época não tinha seminário. Seminário é uma coisa meio que, como posso dizer, nós tivemos aí praticamente aí 1000 anos sem seminários. Se a gente for pegar quando Cristo sobe a ascensão, essa final dos tempos, a gente praticamente 1000 anos sem seminário. Como que os pastores eram formados? E aí a gente via que pastor formava pastor. Então eu vejo que quando o perfil do seminarista ele muda, não estou dizendo que o seminário não é importante, mas, por exemplo, no contexto do Rio de Janeiro, aqui, nós temos muitas pessoas que se matriculam no seminário com a seguinte justificativa: eu estou indo para o seminário para aprender melhor a Bíblia. Eu quero aprender melhor. Ótimo. Aí eu ligo um alerta, uma reflexão. Calma aí, a minha igreja não me dá um suporte de preparo bíblico? Eu estou indo melhor para aprender a Bíblia. Aí isso me liga um alerta. Rapaz, mas a intenção. Aí o que você falou, mas a intenção não é curso livre em formação? A formação não é para o pastoreio e tudo mais? A gente vê isso nas falas, nas aulas. Então isso me liga um alerta, sabe? Porque é tipo assim, é mais fácil transferir responsabilidade. Aí eu tô falando de igreja, no sentido de, quando chega assim, exemplo, chega uma pessoa e fala assim, poxa, eu queria que a igreja desenvolvesse curso de pregação expositiva. Aí sabe o que a igreja faz? Vou enviar para o seminário. Mas por que a igreja não pode fazer um curso de pregação expositiva? Por que a igreja não pode fazer um curso de fundamentos da teologia? Transfere essa realidade. Então, no sentido da crise de vocacionado, eu acredito que seria para o pastorado e missiológico, porque eu vejo que, sim, ainda existe um número de seminaristas que estão procurando como posso dizer, uma base mais sólida em sua teologia. Não acho errado, tá? Mas eu acredito que o principal objetivo do seminário seria essa preparação de obreiros para a obra de forma direta, que seria o sistema pastoral e a missiologia. Eu gostei da sua fala, testemunho aí também, vida pregressa, que eu não conhecia, mas além disso, Meirelles, eu fiquei pensando aqui, você é professor, e aí tem a base curricular nacional, né? Alguma coisa questão, né? Agora me É, diga, como é? existe a BNCC. Como é isso aí? Sigla, mas BNCC, você é da educação. a BNCC, ela é a Base Nacional Curricular Comum. O que significa isso? É que, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, eu dou aula em Mangaratiba, região metropolitana. Se o MP quiser dar uma aula no interior, sei lá, de Chique-Chique, lá no Nordeste, É aqui a na Bahia. geografia, na Bahia aí, Chique-Chique, a minha matéria tem que ser a mesma da tua. Então, assim, isso é base nacional curricular comum, ou seja, o meu currículo ele deve ser igual em todo o território nacional. Isso foi pensando na questão do ensino superior, do Enem, para a gente tentar diminuir essas desvantagens que regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste, a região Sul, tinham em detrimento à questão do Nordeste e a região Norte do Brasil. Então, por isso que foi criada a Base Nacional Curricular Comum. Ainda tem algumas. Tem pessoas que criticam a base, mas eu vejo com bons olhos, tá? Eu vejo com bons olhos, porque tenta diminuir, sim, essa desigualdade no ensino. Uhum. Tá. Aí vem minha
duas perguntas com base nessa base. A primeira, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens, aí você já pensa em essa ensino médio, né? Antes do médio, essas coisas todas aí que eu já não lembro mais. Ginásio, não sei como é que é hoje. Na base, para a gente tentar uma base nacional de teologia, digamos assim, para essas faixas etárias. Seria viável a gente pensar nessa possibilidade de dar. É claro que isso é a cargo das igrejas, e aí cada igreja faz o que quer e se quiser, mas a gente dá um norte nesse sentido. Essa é a primeira pergunta. Claro, depois do seu TCC, você toparia ajudar a gente nisso. E a segunda é nessa base também, aí puxando um pouco do nosso tema, como o envolvimento, né, na evangelização, conforme nessa base, né, nessas práticas, acho que é uma forma de a gente pensar. Eu entendi. Primeira, respondendo, é possível, tá? Porque o mundo secular conseguiu, vou dizer esse mundo secular conseguiu, né, para a gente entender. A gente consegue também, porque tem uma estrutura. Eu entendi na questão de desenvolver um projeto teológico, como se fosse uma doutrina, né, pelo âmbito nacional, a mesma coisa. É possível. O que a gente usa, e eu vou usar termos também da didática, não sei se tem algum outro professor aqui, eu posso tratar do mesmo assunto de diferentes formas. Por exemplo, eu vou usar o exemplo da geografia, né? A gente tem uma matéria que se chama cartografia, que a gente ensina para as crianças do sexto ano, e o ensino médio também tem no primeiro ano, mas é muito mais aprofundado. Mas principalmente contando com o sexto ano, eles estão aprendendo a fazer mapa, reconhecendo o que é rio, reconhecendo o que é vegetação, essas coisas. Por exemplo, cartografia. Na Base Nacional Curricular Comum, eu tenho que ensinar no Rio de Janeiro e para a comunidade ribeirinha, sei lá em Belém, eu tenho que ensinar. Só que olha o que eu vou fazer. Quando eu ensinar os elementos do mapa, aqui no Rio, o meu rio que eu vou pintar no mapa, ele vai ser azul. Porque é o que a gente vê aqui. Só que se eu pintar de azul lá em Belém, ele fala, o que que é isso aqui? Isso não é rio. Porque o nosso rio não é azul, nosso rio é marrom. Ou seja, isso seria mais ou menos uma comparação com o ensino da teologia. Eu consigo ter a base com abordagens contextuais. Então, acredito que seria possível, sim, fazer essa situação. Eu só não entendi a segunda parte, como a gente liga para o evangelismo, se puder repetir. Isso seria a aplicação, né, no meio dessa base curricular, porque, assim, o nosso tema gira em torno disso, né, de como a gente sair dessa parte mais teórica, como você mesmo testemunhou, seu exemplo prático, né, de, tipo, aí fala o problema que você percebeu nos alunos, né, ensino médio, ensino ginásio, não sei como é a questão de se posicionar hoje, digamos assim. Quando vai para a faculdade, pior, mas a turma tem mais pressão do que há 10 anos atrás, é o que parece. A turma tinha um peso muito grande lá atrás. Hoje, com a valorização do indivíduo hoje sendo maior do que era lá atrás, mas a turma ainda tem mais peso. Aí vem risco de cancelamento, vem bullying, vem tanta coisa pesando contra esses adolescentes, esses jovens que querem
querem ter, precisam ter coragem para evangelizar, digamos assim, chamar alguém para a igreja, alguém para a célula, para o que for. Então, é mais a parte prática, né, dessa base curricular, Severico. Sim, entendi. De fato, a gente passou por uma constante mudança aí, se a gente pegar 10 anos, de fato, a questão do cancelamento, a questão do Instagram, essas coisas, a questão também, por exemplo, é, a pauta LGBT, questão de liberação das coisas e tudo mais. Então, querendo ou não, acaba sendo uma pressão. De fato, isso é um ponto que nós temos que ponderar, mas um outro ponto que eu vejo também é a questão, aí eu vou dizer o que dificulta o evangelismo nas escolas. E eu estou dizendo na questão no papel de estudante, tá? O que dificulta é o seguinte, são hipóteses, tá? Se levantando hipóteses. A gente passa por uma cultura, não sei se vocês passaram por isso também, mas eu passei de receber uma pressão de tipo, o que você vai ser, sabe? Qual vai ser a sua profissão. E isso acaba, é, se não for bem dosado pelos pais, acaba, como posso dizer, amassando, espremendo esse desejo de ser um verdadeiro cristão. Ou seja, de desenvolver, por exemplo, o evangelismo, porque a pessoa está tão preocupada no futuro brilhante, eu preciso estudar bem, eu preciso entrar numa cidade federal, e não tem mais tempo para pensar de, cara, meu amigo está indo para o inferno e eu estou aqui quieto. Entende? Então eu vejo que essa questão também desse futuro brilhante, desse estudar e tudo mais, mas em excesso, acaba minando essa empatia, esse desejo de eu preciso testemunhar a minha fé, eu preciso compartilhar o que Jesus fez por mim. Então, eu vejo nesse sentido. E uma coisa que está mudando também, isso a gente também consegue perceber não somente no ambiente escolar, o infanto-juvenil, é que as pessoas estão se tornando cada vez mais individualistas. Então, isso também é um desafio para o evangelismo. É tipo assim, cada um no seu quadrado, e a sua vida, da minha vida cuido eu, da sua vida cuida você. Então, são alguns desafios do evangelismo, né, nessa faixa etária. Pensando nessa ideia de ter um currículo, né, como comparação, o evangelismo ele segue a mesma linha, seria esse lado prático, e o evangelismo ele também é contextualizado. Por exemplo, a minha realidade era trabalhar literalmente com 20 minutos. Então era literalmente assim, tipo assim, sei lá, 10 minutos de uma reflexão e 10 minutos de louvando. Ponto. Não tinha muito o que fazer. A gente atendia, era uma hora do recreio, a gente pegava terça e quinta. No segundo ano foi para terça só, que a gente viu que o número estava diminuindo, mas aí a gente achou necessário só terça, sabe? Mas, por exemplo, tem escola, e foi uma aluna minha, há 2 anos atrás, que foi para uma escola pública aqui em Itaguaí, e ela não chegava, olha só, isso é interessante. Ela não chegava a reunir, ela não estava a dar palavra. Era na hora do recreio, orava. Fazia um cinturão assim no meio da quadra e orava. Então, assim, era adaptável à realidade da escola. A pergunta é agora, aí eu levanto para a gente discutir também. E se uma escola te proibir? Se a escola proíbe você de professar a sua fé, de você se reunir com seus amigos cristãos, o que a gente faz? Fiquem à vontade. Eu acho que como a gente está falando aí de contexto escolar, secundário, a gente está falando de alunos menores de idade. E alunos menores de idade têm responsáveis. E dentro de um pouco que você falou, porque eles aprendem cartografia, escala, física, sabe? Eles têm um livro que é o dicionário cheio de palavras que eles nunca vão usar, porque não aprendem teologia, né? Eu, pegando um gancho um pouco do que o Marcos Paulo falou antes, e você respondeu,
E do tema de ontem, que foi naturalidade, a gente vai encontrar na Bíblia que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se esse jovem ele tem uma crise devocional, como é que ele naturalmente vai sentir aquele desejo de expressar? Então, isso aí é um ponto. Ele tendo esse desejo de expressar, sendo proibido, ele vai entender que ele está sendo amordaçado. E qualquer criança, eu digo isso porque eu tenho um filho de 6 anos, eu acho que o MP também deve ter vivido isso. Se a gente tentar amordaçar uma criança, ele vai reivindicar. Então, esses jovens, 13, 14, 15, 16 anos, crentes, a gente tem que deixar eles com ferramentas de poder, primeiramente, identificar essa opressão, identificar de que eles estão sendo censurados, para daí acionar esses pais responsáveis, que de preferência sejam crentes, orientação professor de escola dominical, um oficial da igreja, um próprio pastor, e essa estrutura também precisa ser confiável, porque, infelizmente, tem uma estrutura dentro da nossa igreja que de apoio deixa a desejar. Eu acho que isso aí é um ponto. A gente ter jovens e devocionalmente eles possam estar abundantes, cheios, ao ponto de naturalmente refletir isso e também de ter ferramenta de identificar que estão sendo proibidos e encontrar amparo na estrutura familiar e na estrutura da igreja para seguirem orientações, porque até legalmente isso não vai poder. Que a gente, pelo menos, eu faço a leitura do quê? Uma reunião particular de pessoas que comungam de uma mesma fé que estão ali reunindo, não aquela questão de uma afronta direta, digamos assim, a um coleguinha que seja espiritualista, que seja do candomblé, ou que de repente seja até ateu. Mais alguém, MP, quer falar? Não. Só ouvindo. Eu achei interessante essa fala do Laerte, né? Ele até usou uma comparação boa, né? Tem que. Eu entendi meio que conscientizar esses jovens que eles estão sendo literalmente censurados. Ponto. E isso é verídico, de fato, a gente tem. Se eles não tivessem consciência, eles vão aceitar tudo. Aí é que eu falo, não tem mais a indagação, porque tem medo. Aí a gente usa isso também no contexto universitário. É uma coisa que a gente pode intercambiar nos dois contextos, né? A questão de parece que quem tem a verdade absoluta, quem tem o conhecimento, são os ímpios. E a gente fica aceitando as coisas. Não, meu amigo, eu tenho que indagar. Quem tem o conhecimento, a luz divina sou eu, o Espírito Santo está habitando em mim. Então eu tenho que indagar. Eu tenho que racionalizar. Então, assim, eu acredito que ter esse conhecimento, aí é o que eu falo, acredito que nessa base nacional curricular aí da teologia, se a gente pode dizer assim, certamente eu colocaria racionalização da fé. Saber argumentar sobre a fé. Não estou dizendo de apologética. Eu estou dizendo uma argumentação para si próprio, para criar suas bases. Se a gente for parar para pensar aqui, a gente que já tem uma certa maturidade na fé, o nosso conhecimento que nós temos hoje, o nosso relacionamento que a gente desenvolve com Deus, ele passou por dúvidas. Gente, eu vou dizer por mim, o que eu já duvidei foi absurdo. De falar, rapaz, e se isso tudo que eu acreditar for mentira? E se esse negócio, essa historinha não der certo? O que eu duvidei foi absurdo, mas essas dúvidas fizeram o quê? Fortalecer a minha fé. Eu até falo que eu já flertei com o ateísmo já. Porque essas dúvidas batiam muito. Então, assim, é questão de milagres, essas coisas. Então, eu estou dizendo essa racionalização da fé não para você argumentar com o outro, mas para você ter uma fé sólida. E é uma fé que parte de um relacionamento com o Espírito Santo com você, de você começar a indagar, de você falar, não, eu preciso procurar, eu preciso estudar mais, para ter a minha fé sólida. Então, eu não estou dizendo de apologética, até vejo que a apologética é necessária, mas como eu falei no como é que é do mês passado sobre faculdade, sobre universidade, o que a gente vivencia, pelo menos na universidade pública, é muito mais relacionamento do que apologética.
o nosso contato com as pessoas que não são cristãs, elas estão muito mais no contato comportamental e de diálogo do que literalmente debate de fé. A gente não tem esse problema lá. Pelo menos eu estou há 5 anos na universidade, porém 2 foram na pandemia, né? Então eu tenho terceiro ano agora no presencial. Eu nunca tive um debate com nenhum amigo meu sobre apologética, sobre religião, sabe? A gente pode discutir conduta moral, que geralmente acontece. Conduta moral, esses pensamentos, sabe? Então, assim, isso, a questão relacional, ela, no evangelismo, estou dizendo, todo um contexto evangelístico é importante a questão relacional, mas nesses contextos é muito mais fundamental, porque a gente criou uma ideia que o adolescente ele tem que estar pronto para responder a tudo que perguntar sobre ele, sobre fé, o jovem universitário também, e nem sempre é assim. Os nossos casos lá de evangelismo, inclusive, é, a gente tem muito mais pessoas desviadas na universidade do que pessoas que nunca conheceram Jesus. Então, assim, trata-se de fato, tem que ter um relacionamento ali, ó. Eu passei por um ano, há 3 períodos atrás, eu estava orando sobre uma situação, eu estava estudando, antes do Laerte falar, eu estava estudando sobre cristianismo progressivo, que trata sobre a pauta marxista, a pauta sobre esse cristianismo que aborda todas as formas de amar. E nesse período, Deus me abençoou com duas vidas na universidade que eram homossexuais, e eu nunca tinha passado por isso, foi uma experiência nova, homossexuais, da igreja, eram da igreja, só que o pastor tratava de uma forma que, tipo assim, você não é bem-vindo aqui, você é excluído. Essas pessoas falaram, não, não quero ser dessa igreja. E aí, por serem contrário a isso, eles encontram a solução onde? O abraço onde? Nessas comunidades que tem nas universidades. Que aí é destroço, né? Essas festas, o pessoal chama de chopada, que aí enche a cara, tudo liberado, encontram o abraço nisso, sabe? Então, a questão relacional ela é muito importante nesses contextos de você entender o próximo, entender as dificuldades, entender o que aquelas pessoas estão passando, porque certamente talvez você esteja falando com um filho de crente e você nem sabe. E você tá lá, não, mas Nietzsche falou que Deus está morto. Não, William Lane Craig está falando que Deus é a causa de tudo, ele é um motor imóvel. Tá, mas a pessoa não quer saber disso. A pessoa está ali para ser escutada. Não, eu passei por um processo de exclusão da igreja, ou o pastor me tratou mal, ou sei lá, minha família não me aceita do jeito que eu sou. Não estou dizendo que é passar pano no pecado, mas é entender a situação da pessoa, para a partir de então dar as diretrizes. Então, esse movimento evangelístico viral na universidade, na escola, ele é muito mais relacional. E aí, a gente pode até tratar na questão das amizades, né? O 1 Coríntios vai dizer: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, uma coisa que eu passei, tanto na faculdade quanto no ensino médio, foi ter amigos crentes. Amigos crentes me fizeram com que eu participasse de um movimento universitário cristão, e uma amizade cristã fez ter um movimento evangelístico na escola. Então, esse combustível entre a amizade, e é muito bom também para os pais, né, terem essa visão. Cara, quem são os melhores amigos dos meus filhos? Será que os melhores amigos dos meus filhos são pessoas do mundo? Nada contra, a gente tem amizades no mundo, mas, poxa, será que ele está pegando conselho com eles? Então, assim, isso também conta muito. Então, as amizades, elas influenciam bastante também a questão do evangelismo. Porque se você está com uma pessoa que entendeu o chamado, que entendeu a maturidade na fé cristã, vai ser uma pessoa que vai te incentivar a evangelizar e a assumir a sua identidade. Porque talvez a pessoa seja tímida, mas se o amigo se posicionou, ela se posiciona também. Então, essa amizade, ela conta bastante. Laerte? Você trouxe aí um ponto sobre o entendimento dessa inserção. E antes, quando o MP levantou ali aqueles questionamentos dele, foi mais voltado para uma parte prática.
Aí agora eu vou apontar o canhão para dentro de nossas igrejas, para professores de adolescentes como eu, e vou puxar o gatilho. Às vezes, os nossos jovens e adolescentes, eles sabem quase todas as histórias da Bíblia. Então, eles sabem da Torre de Babel, eles sabem de José, eles sabem de Abraão, mas ele não sabe a doutrina por trás da história. Eu acredito que quase todos aqui tiveram alguma experiência do pregador falar, 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 e na hora de aplicar aquela mensagem, de quem é a responsabilidade? De Deus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Então, se pastores, pregadores, presbíteros, licenciados, eu queria contar para você, trazendo para a nossa estrutura, Lucas, acabam fazendo isso, se professores acabam levando os registros bíblicos e não fazem essa transposição temporal, atualizando, não sei se você vai entender, atualizando a doutrina, como é que a gente dá ferramenta para eles, cara? Entendeu? A gente vai acabar fazendo uma exigência deles que eles não têm condições de, de atender. Eles não foram instruídos para aquilo, eles não têm experiência para aquilo. Então, vai muito mais, na minha visão, nesse ponto, né, de lançar os fundamentos de quem está à frente dos trabalhos, professores de escola dominical, oficiais, pregadores, pastores, de incentivar esses garotos, de mostrar a ele e de fazer esse trabalho, e não deixar somente a cargo de Deus de aplicar essas palavras, porque quando ele for lá, é como você disse, ele vai ser bombardeado e ele vai ser persuadido. Né? Então, na questão relacional, às vezes, até no ensino, ele não tem nenhum acolhimento. Não existe uma oportunidade de perguntar. Chega lá, solta o conteúdo, o cara que se vire. Quando ele já está na escola, já começa aquilo. E o que é que você acha? O cara já começa a ser notado. O cara não fez nada, só quer ouvir ele. Ele já começa a ser notado. Então, isso tudo acaba influenciando. Afinal, nós somos humanos, nós temos sentimentos. E essas afeições, elas são geradas, elas são alimentadas, e vai havendo uma troca. Afinal, não foi assim que a serpente seduziu Eva? Um diálogo, perguntando, ouvindo. Então, a gente fica vulnerável, né? A sociedade, os adolescentes acabam ficando vulneráveis diante dessa ausência de quem deveria estar orientando. Uma coisa que você falou que eu achei interessante foi um exercício que eu comecei a pensar também. Eu tive esse despertar que você falou agora, que foi a questão da aplicação nas pregações. Eu reparei que quando eu estava pregando, a gente, querendo ou não, a gente segue uma estrutura na aplicação de aplicar para a igreja. Só que eu reparei que as aplicações estavam fugindo muito da realidade dos jovens e dos adolescentes. Tipo assim, a gente, por exemplo, a gente vai aplicar uma palavra e fala assim, mas você tem que ter fé, imagine você estar desempregado, como você vai sustentar sua família? Aí nessa mesma pregação sobre fé, por que a gente não fala, por exemplo, de um jovem que não conseguiu passar numa universidade federal, que está decepcionado, que está passando por desafios das pressões dos pais? Por que a gente não fala sobre fé ali também? Então eu percebi que as nossas aplicações também devem envolver eles, porque senão a gente vai cair nesse erro de ter adolescentes e jovens que conhecem as histórias da Bíblia, mas não conhecem o Deus da história. Não conhecem de forma relacional. Não entendem, por exemplo, que Salomão, que Davi, que Moisés prefiguram Cristo, por exemplo, uma coisa simples. Então, assim, se eles não conseguem ter esse deslumbre desses acontecimentos, vai ser simplesmente mais uma história. Aí é o que eu falo, é uma história que não está o quê? Indo de encontro ao pecador, porque são superficiais. Mas, concluindo, acho que o tempo já está avançado, uma coisa que nos deixa, assim, evangelismo é responsabilidade, o que eu vou falar é algo que todo mundo já sabe, trabalhar com jovens e adolescentes, acredito que a maioria aqui já trabalhou ou trabalha,
assim, são desafios, né? São desafios, a gente não pode ficar também assim apontando, nossa, mas eu já passei pela tua idade e foi tudo diferente. Os tempos são outros, os desafios são outros, é, mas requer esse cuidado. Mas a questão da evangelização e desse treinamento desses jovens, a gente está falando de igreja, falamos de seminário, falamos das nossas responsabilidades. E, de fato, a gente tem que cumprir elas, mas entender que se Deus não quiser, as coisas não acontecem. Então, a gente pode fazer as coisas bonitinhas, planejadas, e mesmo assim as coisas não saírem do jeito que a gente imaginou. Então, eu vejo que, graças a Deus, a evangelização, a obra final é dele, o crescimento é dele. Nós não somos os únicos que não se dobraram. Certamente Deus está levantando jovens para essa geração, Deus está levantando adolescentes. Talvez a gente não conheça, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus possa estar tocando em algum adolescente para trabalhar sobre evangelismo na escola, trabalhar sobre evangelismo na universidade, que está acontecendo, mas a obra é dele, né? A gente deve ser fiel àquilo que ele deixou, porque Deus, ele está muito mais preocupado com a nossa fidelidade do que com o nosso resultado. Então, a nossa questão da fidelidade é ser fiel no ensino bíblico, na doutrina cristã, no discipulado, e o discipulado não estou dizendo somente no questão teórica, mas discipulado também de acompanhamento de vida. Eu vejo que isso está se perdendo muito. Eu me lembro, quando eu era adolescente, vocês também devem se lembrar disso, a figura do líder, meu amigo, era um respeito absurdo. As pessoas tinham medo. O líder vai falar com você. O líder dos jovens vai falar com você. Cara, a gente já tremia. Hoje o líder tá como se fosse mais um. Tipo assim, é o líder, sabe? Então, assim, eu vejo que Deus, ele, no momento certo, ele prepara as coisas. Graças a Deus a gente está fazendo a nossa parte, estamos sendo fiéis à doutrina dele, estamos tendo um momento de expor a nossa visão, de ter essa troca de aprendizado, de experiências, de vivências, para que a gente consiga planejar alguma coisa. Eu vejo muito isso, que a gente teoria, planejamento e tentativa e prática. Mas eu não estou preparado, mas vai para a prática. Porque a gente precisa ter fé que o poder de Deus atua em nós. E que poder é esse? Efésios vai dizer, Paulo vai dizer ao Efésios, é o poder da ressurreição de Cristo. O que é esse poder da ressurreição? É simplesmente o poder mais absoluto que existe. Então é esse poder que está sobre nossas vidas, e é por esse poder que a gente vai tentar colocar na prática aquilo que a gente fala. As pessoas já está chegando o dia do meio ambiente, né? Aí já tem 2 palestras agendadas sobre meio ambiente. Aí as pessoas ficam perguntando, mas só vai conversar sobre meio ambiente, conversar sobre meio ambiente, conversar sobre meio ambiente. Aí eu falo, não é só isso não, a gente tem que colocar na prática também. A gente tem que ter coleta seletiva na igreja, a gente tem que cuidar da nossa sociedade. Então, a questão do evangelismo é a mesma coisa. A gente está aqui planejando, a gente está conversando, apontando os desafios, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Esse é o primeiro passo. A gente não pode confundir o fideísmo com uma imprudência de não planejar nada. Não, estou indo por fé, usa até esse clichê, né? Estou indo por fé e vamos ver o que Deus quer. Não é assim. Existe, Provérbios vai dizer isso perfeitamente, né? Provérbios Eclesiastes. Existe planejamento. Salomão pediu sabedoria a Deus, essa sabedoria incluía fé, mas também incluía planejamento. É só ver ali em primeiro livro de Reis, capítulo 4, primeira coisa que Salomão faz, depois de ele pedir sabedoria, depois de vir aquela passagem que tem que cortar a criança no meio, o capítulo 4, é ele mostrando todas as regiões do governo, escolhendo, Abadias era sacerdote de tal, Ben-Hur era o general de tal, cada província tinha um general, ou seja, planejamento. Então, eu vejo que essa sabedoria divina, ela envolve planejamento, então isso é fundamental para a gente. Acredito que seja isso, MP. Eu não sei se também quer fazer uma consideração a mais sobre isso. Esse tema, todo ano,
bate fundo no coração, de fato, a cabeça sabe Eu muitas. lembrei de um negócio aqui. Ah, vale. Você É, foi falar. oi? Fale. Não, eu queria agradecer a presença também do pastor Antônio Jackson. Tive o prazer de conhecer na região sul. Gente finíssima, região maravilhosa, acolhedora e que certamente é fruto dos nossos planejamentos, fruto das nossas orações, para que a gente consiga desenvolver um trabalho congregacional ali na região sul, né? Com fé em Deus a gente vai conseguir desenvolver isso. Eu queria mostrar para vocês uma imagem. Eu, mesmo nascendo, gente, eu sou do ano de 2000, mas mesmo assim eu não tenho muita habilidade com computação. Então, eu vou tentar aqui. Eu sou contraditório, eu prefiro livro, enfim. Mas vamos lá. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma imagem com vocês. Eu não sei nem onde eu apresentar agora. Quando eu quero apresentar o MPA, a imagem está aberta no aplicativo do computador mesmo. Qual que eu aperto? Isso, janela. Ótimo. Aí eu faço o que agora? Ah, tá aqui Aí você já, ó. escolhe ela aí. Deixa eu ver se. Aí eu saio da tela, né? Vai Eu não sei se eu diminuir. saio. Eu Vai saí da subir tela? para. Não, ela vai aparecer grande aí. Aí Então, eu agora. não tô. Esse é o Aí. problema. Deixa eu ver se eu tô vendo vocês. Calma aí. Pronto. Ó, show aí. Eu acho que dá pra Aí tem ver. que aumentar um zoom aí. Calma aí. É, aqui. Aí. É, o zoom aumenta Aqui aqui. embaixo. É, Aqui. Dá pra ver? Eu não sei dá. se dá pra ver. Você tá onde aí? Eu sou de Escosta. Ah, Esse aqui, eu tava com violão, aí a gente cantava um louvor. Aqui, na verdade, era ministração, né? Tinha que juntar a palavra e o louvor ao mesmo tempo. Isso aqui foi no primeiro ano, aqui eu tava com 15 anos. Tá magrinho, na capa do Batman. Aqui era o nosso cantinho que a gente tinha. Aí aqui tinha outro violão também. Teve a época da vaca gorda, tinha dois violões, tinha teclado às vezes. Isso aqui eram as pessoas. Aqui tinham três bancos. E aqui atrás de mim também, ainda, esse dia foi maravilhoso, porque tinha mais ou menos 50 pessoas nesse corredor aqui. O dia foi marcante. Isso aqui é só uma recordação, é a única que eu tenho, a única foto que sobrou. Eu não tinha, nessa época, meu celular era um. Eu nem lembro qual era o meu celular que tinha, não tinha essa tecnologia toda. Mas isso aqui é uma recordação, só para vocês verem como que era o sistema. Era uma roda, né? Bem informal. Aí eu ficava em pé aqui e falava, né? Aí, no segundo ano, eu comecei a delegar essa menina aqui, que começou também o movimento, que é onde está a setinha. Ela também começou a dar palavra. Então, ela dividia comigo essa responsabilidade. Aí, no meu terceiro ano, fica a dúvida, né? Quem vai continuar o trabalho? Aí, o meu irmão continuou o meu trabalho, meu irmão mais novo. Ele estudava na escola também, ele é um ano e meio mais novo que eu. Ele estava no terceiro ano saindo e ele estava no primeiro. Aí, o segundo ano dele, o terceiro ano, ele continuou o trabalho, entendeu? Aí, depois que ele saiu, a gente não teve mais contato, não. Aí é o que eu falo, não houve aquela rede de preparar novos líderes. A gente não tinha essa ciência, sabe? Quando você sair, tem que deixar outros líderes. A gente não tinha essa sabedoria. Então, faltou essa rede para que esse trabalho continuasse. Mas, juntando os meus 3 anos, mais dois dele, foram 5 anos de que essa escola aí ouviu de Jesus. E foram pessoas discipuladas. Queria dizer isso. Agora, deixa eu parar aqui, calma aí. Acho que foi. É embaixo isso, tem. agradecer a oportunidade, agradecer o convite também de falar sobre um tema legal que é a minha vivência, né? Para ser professor, tem que amar muito a profissão. Eu fico feliz. Meirelles é um ponto fora da curva aqui, né? Claro, porque seminarista ele não é mais, já terminou. Mas a gente tem Lisama, não sei se vocês lembram, ela estaria com esse tema, aí ela pediu um auxiliar
para o caso de não poder, porque ela é seminarista internato, aí ela está no ano dela de estágio, e ela foi designada para o Rio Grande do Sul, a Igreja Assembleia de Deus, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul. Aí ela, como a igreja, ela pode ter uma atividade que não estava programada, ela pediu para ter alguém para substituí-la, caso ela não pudesse estar. E ela não sabendo que ela precisaria ser substituída justamente por conta da circunstância que ela estava vivendo lá. Então, os dias dela já eram corridos, aí a igreja dela se envolveu num apoio muito forte lá, né? A, a comunidade. Então, ela está nessa ocupação e tá ótimo, pastor. Obrigado, viu? Até mais. E aí ela pediu a gente, aí Lucas foi o substituto, que substituiu de verdade, mas foi muito bom. De fato, eu penso que os nossos. Eu acho que. Eu quero recomeçar, não, tá? Mas eu acho que a gente está chegando no final desse ciclo, pelo menos na minha realidade, na minha percepção, em que adolescentes e jovens conhecem os personagens da Bíblia, eu acho. A gente vai precisar rever isso muito em breve, porque a leitura que eu estou fazendo, é que eles não estão mais conhecendo os personagens bíblicos, as histórias bíblicas, e eu penso que aí já nessa base, né, e até mesmo nesse comunicar, nesse testemunhar na escola, na faculdade, o que quer que seja, eles precisam conhecer a história de não só de personagens bíblicos, mas de heróis de fé, né? Testemunho de fé, pessoas que deram seu testemunho em outras circunstâncias, eu acho que vai motivá-los. Pode falar. Nesse ponto aí que você falou sobre o conhecimento dos personagens bíblicos, eu vou falar sobre a minha experiência de que nós temos adolescentes bem participativos e presentes na escola dominical, mas não são filhos de crente. São filhos de pessoas que cresceram lá na igreja, se desviaram. Alguns são adultos de outra igreja, mas mandam seus filhos lá para a nossa igreja, para o Grupo Leite, para participar da nossa escola dominical. E durante a semana não tem contato com a gente. Então, eles não participam dessas atividades, porque não são membros de lá, são matriculados na escola dominical, mas não são membros, não participam das outras programações. Durante a semana é totalmente ausente esse incentivo, essa leitura, ao ponto de eu estar ali. A gente está falando sobre Gênesis, os chamados por Deus, e a gente está refletindo sobre a história de José. Aí, não, o irmão de José que ele deixou preso no Egito. Ah, foi Davi. O cara dá um salto. Ele começa a bombardear personagens que são conhecidos, Salomão, mas eles não conseguem, às vezes, situar esses personagens em onde ele deve ser devidamente posto. Então, mistura Simeão com Davi, Saul com Sansão, entende? Ao ponto, às vezes, até de você ouvir Jesus. Beleza, que Jesus é tudo em todos, mas não nesse nível. Não tem limite, aí volta, né? A importância de ter um incentivo familiar, porque eles sozinhos vão ficar perdidos. Tá ótimo. De fato, eu acho que esse aqui não pode acabar nunca. Esse seminário, eu acho que não pode acabar nunca.
E é um desafio, assim como o desafio na universidade, por conta das dificuldades que temos, conseguir que outras pessoas, né, também se. Mas é um ambiente muito fértil, né, de realidade mais palpável, de proximidade com realidades que fazem mais parte do dia a dia. Então, eu acho que o seminado, ele está ali transitando, entendeu? Entre os dois mundos, corpóreo e material, né? O céu dos, dos não é? Licenciados e dos nadas aqui. Mas eu acho que é importante essa transição. E foi muito bom, primeiro, ouvir as contribuições também, Carlos também aí, que aí botou daí para mim agora. Mas muito bom. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, a gente tira uma print aí para registro e a gente dá boa noite. Amanhã tem mais. Tá ótimo, vou tirar o print, hein? Vamos lá? Sorri. Tá engraçada essa camisa. Deixa eu só tirar. Deixa eu tirar meu reflexo é muito forte. Agora, hein? 3. Pronto. Fechou. Eu vou encerrar aqui a gravação, gente. Pastor já no início, aí, no início de Deus. Amanhã, com Deus, a gente se vê de novo. Um abraço, valeu. Um abraço, gente.